É isso, chegamos. Daqui para frente é comigo, este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área. Informação e prestação de serviços. Quem vem do Brasil, gente, vale. Quem chega a partir de agora, bem-vindos, bem-vindas. Faltam 10 minutos para 7 da noite, quarta-feira, 15 de abril, e vamos nessa. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, lá na Serra da Mantiqueira, faz 15 graus na cidade neste momento. Para conversar comigo, manda uma mensagem para cá, o nosso número é o 99716-8021. Estamos também conectados na internet para o planeta inteiro. É só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Imagens agora de São José dos Campos. Faz 24 graus na cidade neste momento. Essas são imagens da zona oeste da cidade. Trânsito um bocadinho complicado neste início de noite de quarta-feira na zona oeste de São José dos Campos. Minha gente, em frente. No Congresso Nacional, as discussões que propõem uma redução na jornada de trabalho, projeto conhecido como o fim da escala 6x1, ganhou um reforço. Os deputados já discutiam a proposta na Comissão de Constituição e Justiça, mas o governo federal enviou um projeto de lei que garante 2 dias de descanso remunerados aos trabalhadores. Na região, líderes de entidades dividem opiniões. Sindicalistas querem avançar com as discussões e reduzir ainda mais a jornada. Já no comércio, a proposta é avaliada como desastrosa. O projeto do governo federal redesenha a jornada de trabalho. Pela proposta das atuais 44 horas semanais, o expediente seria reduzido para 40. O texto coloca fim à escala 6x1 e garante 2 dias de folga ao trabalhador. Apesar da redução na jornada, o projeto mantém os salários sem cortes. No Brasil, segundo o governo federal, cerca de 38 milhões de pessoas trabalham mais de 40 horas por semana. O texto foi enviado pelo presidente Lula ao Congresso. Quando a gente analisa o processo histórico e os indicadores, indica que nós, sempre que temos ações que beneficiam os trabalhadores, como foi o caso das férias, do 13º e tantas outras questões relacionadas ao trabalho, o que se viu, na verdade, foi uma retomada da atividade econômica assim que o mercado de trabalho absorve essa renovação das relações de trabalho. O presidente do Sincovat, o sindicato que representa o comércio varejista de Taubaté e região, considera a proposta desastrosa para a economia. Ele calcula que a medida deve representar um custo adicional de 20% para os empresários. Os pequenos empreendedores devem ser os mais impactados. Digamos que o trabalhador ganha R$1.000 por semana para trabalhar de segunda a sábado. Aí ele vai passar a trabalhar de segunda a sexta, vai continuar ganhando os mesmos R$1.000. Eu vou precisar de alguém ali no sábado para trabalhar, né, para suprir essa demanda aí. As pessoas precisam ver que não existe almoço de graça, né? Então, a gente tem que se preocupar com as consequências. E as consequências, na minha opinião, são desastrosas. Hoje, as propostas de emenda à Constituição receberam um relatório favorável ao avanço das discussões na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Mas o deputado de oposição, Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, pediu vista do projeto, o que adiou a votação. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que o projeto pode elevar em até 260 bilhões de reais os custos com os empregados. O setor da indústria pode ser impactado em até 11%, e o comércio 12%. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos defende a proposta. Para ele, a carga horária semanal poderia ser ainda menor, de 30 horas. Dá para você contratar mais pessoas e ter uma jornada de trabalho reduzida. Uma operação da Polícia Federal mirou supostos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro com participação de gente famosa, conhecida no cenário da música. Mandados foram cumpridos em cidades de 9 estados, entre elas São Sebastião e Igaratá, aqui na nossa região. Nomes conhecidos no cenário musical, como MC Rian SP, MC Pose do Rodo e influencer Cris Dias, foram alvos da Polícia Federal nesta quarta-feira. Durante a operação Narcofluxo, carros de luxo, equipamentos e documentos foram localizados. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra uma suposta associação criminosa, suspeita de envolvimento na movimentação ilícita de valores a partir de criptoativos no Brasil
Brasil e no exterior. O esquema envolvia lavagem de dinheiro. O volume movimentado pelo grupo, segundo as investigações, passa de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mandados foram cumpridos em cidades da nossa região, no Vale do Paraíba, em Igaratá e no Litoral Norte, em São Sebastião. Durante a operação, a Polícia Federal cumpriu outros mandados em 9 estados do Brasil. Segundo a Polícia Federal, um sofisticado esquema era operado pelo grupo para dificultar o rastreamento do dinheiro por órgãos de controle. Os envolvidos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil começou hoje a Assembleia Geral lá em Aparecida. A edição de número 62 do encontro reúne bispos de todo o país no Santuário Nacional de Nossa Senhora. O objetivo é debater os rumos da Igreja Católica no Brasil e definir diretrizes importantes para a atuação pastoral nos próximos anos. Os olhos da Igreja Católica brasileira se voltam para a Aparecida nos próximos dias. Religiosos do país inteiro estão reunidos na cidade para mais uma edição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, promovida pela CNBB. Serão dias de convivência, oração e definições importantes para a missão da Igreja Católica no país. O processo de elaboração de novas diretrizes é um processo também que se estende no tempo. Praticamente um ano e meio antes, já se começa o debate. O Papa Leão XIV enviou uma carta com mensagem direcionada aos bispos brasileiros. No texto, o Santo Padre disse que, no mundo marcado por violentos conflitos armados, devemos suplicar para que os líderes das nações envolvidas se comprometam a buscar uma solução pacífica para os confrontos. Ele disse que segue em oração para que o mundo volte a viver em paz. O presidente Lula gravou um vídeo exibido na abertura do encontro. Nele, Lula presta solidariedade ao Papa Leão XIV e diz que mais vale um coração repleto de amor ao próximo do que o poder das armas e do dinheiro. O pontífice foi alvo de ataques do presidente americano Donald Trump. Durante a Assembleia, os bispos vão discutir diretrizes gerais da ação evangelizadora, com os rumos do futuro da Igreja Católica no Brasil, além da reflexão sobre a importância do voto nas eleições. Eu tenho a convicção pessoal que nós precisamos, sim, no parlamento, ter as melhores expressões da nossa sociedade. Os homens e mulheres capazes de realmente pensar de uma forma justa aquilo que nós desejamos para o nosso povo e a nossa gente. E o Encontro dos Bispos conta também com um retiro espiritual que acontece nos primeiros dias da Assembleia. A conferência vai até o dia 24 de abril, aqui no Santuário Nacional de Aparecida. O Brasil é das conferências mais grandes do mundo e do nosso continente. A Igreja Católica, apesar de tantas limitações, é a instituição muito estimada no Brasil. O coronel Oliveira Neto deixou o comando da Secretaria de Obras em Taubaté. A partir de agora, ele, que também é vice-prefeito, passa a ocupar funções no gabinete do prefeito Sérgio Victor, além de assumir o cargo de diretor de infraestrutura de esportes, com atuação voltada a ações de revitalização de espaços públicos direcionados à prática esportiva. Marcos Vilela assume a Secretaria de Obras do município. Ele é engenheiro civil e especialista em planejamento. Esportes, o São José enfrenta o Sertãozinho esta noite no estádio Martins Pereira pela Série A2 do Campeonato Paulista. É praticamente uma missão impossível, mas o torcedor da Águia conta com muita oração e mandinga na esperança de continuar na competição. Bora convocar a nossa dupla do esporte, o Pedro Elias e o Bernardo Baitelli. Boa noite, dupla. E aí, quais as chances do São José da nossa querida Águia, hein, esta noite? Boa noite. Muito boa noite, Otávio Baldin, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Pois é, Baldin, uma missão bem complicada para o São José, mas enquanto houver 1% de chance, teremos 99% de fé, né? Estamos aqui no Martins Pereira, os jogadores já estão inclusive ali dentro do campo. O São José enfrenta hoje o Sertãozinho, os torcedores já estão chegando, né? Cerca de 1.000 torcedores talvez devam estar aqui dentro do estádio, mas a missão é bem complicada porque o São José não depende só de si, depende de uma combinação de resultados que o Bernardo Baitelli vai trazer pra gente.
Boa noite, Baldinho, amigos que acompanham o Band Cidade segunda edição. Pois é, a gente pode falar que o São José deixou chegar nessa situação. Ele precisa golear praticamente com 4, 5 gols de diferença e ainda contar com uma derrota da Ferroviária jogando em casa contra o Juventus. Então realmente é uma situação muito delicada, muito específica, mas é aquela coisa, o Pedro falou, precisa ganhar, precisa fazer o resultado aqui e contar com o jogo de lá. Mas é aquela coisa, futebol é uma caixinha de surpresas, Pedro. Pode acontecer muita coisa durante os 90 minutos. Esse talvez possa ser o último jogo do São José aqui no Martins Pereira nessa temporada, né, em 2026, mas tudo depende se o São José passar, claro, e também se disputar a Copa Paulista no segundo semestre, que é o campeonato que dá acesso a divisões nacionais do nosso futebol brasileiro. Então fica com aquele um pouco de medo do torcedor, né, porque vai que é a última partida do São José aqui em 2026, por isso bastante torcedor está vindo, né, para apoiar e tem que ter fé, não tem jeito, a missão é difícil, mas tem que acreditar, né, quem veio aqui hoje está acreditando no time. Muito bem, Pedro, Bernardo, estamos aqui na torcida. O São José precisa fazer 5 gols de diferença no placar da partida desta noite e ainda depende do resultado do Juventus para seguir vivo e avançar na competição. Boa sorte, missão difícil, mas não impossível. Valeu, Dupla, boa noite. O estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, foi selecionado para integrar o catálogo oficial da FIFA para ser um centro de treinamento de seleções femininas para a Copa do Mundo de 2027. O estádio já recebeu visitas para conhecer as instalações. Mais de 50 cidades foram vistoriadas e 38 delas foram para este catálogo oficial da FIFA, que também inclui opções de hospedagem. Para a Copa do Mundo Feminina, 32 seleções serão classificadas e cabe a elas a escolha dos centros de treinamentos disponíveis. Representantes da Sabesp participaram de uma audiência hoje na Câmara de Taubaté. Os vereadores discutiram sobre o aumento no valor das contas de água, além de reclamações com relação ao serviço na cidade. Segundo a companhia, houve um aumento nos investimentos do município e que os novos hidrômetros garantem transparência na medição, além do uso consciente da água. De acordo com a Câmara, o Procon de Taubaté recebeu cerca de 269 denúncias sobre a Sabesp. Saúde. Um caso de febre amarela foi confirmado hoje em Cruzeiro. E em Tremembé, a Prefeitura confirmou a primeira morte por dengue da cidade. E informações que chegam ao vivo agora com a Poliana Prestes. Oi, Poliana, boa noite. Oi, Otávio. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade segunda edição. Eu começo falando sobre a cidade de Tremembé. Por lá foi confirmado a primeira morte, primeiro óbito por dengue de 2026. Segundo a Prefeitura, Otávio, o paciente ele tinha 87 anos e era portador de várias comorbidades. Ele chegou a ser internado, transferido para o Hospital Municipal Universitário de Taubaté, mas acabou não resistindo e no dia 2 de abril é que ele morreu. No entanto, a confirmação de que a morte foi por dengue saiu só agora. Quando nós fazemos um panorama da dengue aqui na nossa região, até o momento foram registrados 4.000 casos confirmados de infecção por essa doença e 4 mortes também registradas na nossa região. Agora, falando sobre a questão da febre amarela, lá em Cruzeiro é que foi confirmado o primeiro caso na cidade de febre amarela. Nós não temos as identificações, características específicas sobre esse paciente, mas há essa confirmação e, segundo a Prefeitura, um outro caso também está em investigação no município. No entanto, por lá não tem registro de mortes por febre amarela. Até o momento, essa é a análise para a situação da dengue e também da febre amarela aqui no Vale do Paraíba. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, valeu, Poliana, pelas informações ao vivo. Um motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o muro num prédio residencial no Jardim Colinas, zona oeste de São José dos Campos. Um poste também foi atingido. O caso foi ontem à noite. Um casal que estava dentro do veículo chegou a ficar preso nas ferragens e precisou ser socorrido. Olha só imagens do momento em que a equipe de resgate faz a retirada dessas 2 vítimas, então, deste carro que bateu contra um muro num prédio residencial na zona oeste de São José dos Campos. Foi enterrado hoje o corpo do homem que morreu após sofrer uma descarga elétrica em São José dos Campos. Dor e revolta marcaram o velório de Odail.
Familiares e amigos se reuniram para a despedida. A gente espera que os responsáveis, por esse acidente tomem as providências, porque poderia ter sido evitado. Odail estava internado desde domingo na UTI do Hospital Municipal da Vila Industrial. Ele teve mais de 50% do corpo queimado após sofrer uma descarga elétrica. O velório e o enterro do seu Odail Pereira da Silva aconteceram na manhã desta quarta-feira, aqui neste cemitério privado que fica na zona sul de São José dos Campos. A cerimônia religiosa foi conduzida por um padre e foi marcada pela forte presença de amigos, familiares e também por vizinhos da vítima. De acordo com a prefeitura, o acidente foi provocado pelo rompimento de uma tubulação de água de responsabilidade da Sabesp, que causou uma erosão no solo, a abertura de uma cratera e a queda de um poste. Em nota, a Sabesp lamentou a morte, informou que presta assistência à família e que iniciou a apuração das causas do acidente. Durante o velório, a empresa chegou a se disponibilizar a arcar com os custos do enterro, mas a família preferiu não aceitar. Agora ele está descansando. Não foi justo o que foi feito com ele. Ele não merecia. Conversa comigo, mensagens liberadas, nosso número é o 997168021, manda para cá o seu recado, participa comigo aqui do noticiário do Band Cidade. João Rosa em Taubaté, boa noite, Otávio, parabéns pelo programa, que Deus abençoe a todos da Band Vale. João, um grande abraço, valeu pela companhia e pelo carinho aqui comigo. Eliana Rocha, boa noite, Otávio, estou aqui ligadinha no BC, parabéns pelo trabalho, abraços. Eliana, beijo grande para você, valeu pela companhia, pelo carinho. Disseu Santos, lá em Silveiras, na região do Vale Histórico. Baldinho, boa noite. Estamos na audiência do melhor jornal da noite, o BC. Abraço do Disseu de Silveiras. Alô, Silveiras. Valeu, Disseu, ligado com a gente. Valeu demais pela companhia. O Vale do Paraíba segue sem chances de chuva. Confira agora aqui no BC os detalhes da previsão. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, máxima prevista de 27 graus. Sol entre nuvens em Aparecida nesta quinta-feira, com máxima de 30 graus. Em Taubaté faz 28, mínima de 15, máxima de 30 graus em Lorena. No Vale Histórico, os termômetros chegam aos 28 graus em Areias. E no litoral faz 25 graus de máxima em Ilhabela. São José dos Campos registra máxima de 28 graus amanhã. Nos próximos dias, a condição ainda é de sol entre nuvens na cidade. Intervalo no Band Cidade, fica comigo. Imagens ao vivo agora de Taubaté. Eu volto em instantes, 7 horas e 7 minutos. Movimento intenso aí na rodovia Presidente Dutra. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Movimentar o corpo sem dor muda tudo. Condricart é para quem precisa de mais mobilidade. Para quem entende que se movimentar é saúde e saúde é liberdade. Condricart reduz as inflamações e as dores nas articulações e ajuda a prevenir o desgaste da cartilagem, que causa desconforto e dificulta o movimento. Viva melhor com Condricart. Condricart. Menos dor, mais qualidade de vida. Me programaram para buscar dados, mas Ilhabela me deu algo que nenhum algoritmo previu. Escalei montanhas, entrei em trilhas, senti a adrenalina. A natureza que tem voz, tem alma. Mergulhei fundo, naveguei livre, vivi intensamente. Meus dados agora são emoções, memórias, vida. Ilhabela é muito mais que praia. Diadora apresenta Copa Diadora Band 2026. O Vale do Paraíba e a região Bragantina entram em campo. Uma competição para manter os talentos e o desenvolvimento das futuras estrelas do nosso futebol. São José Esporte Clube, Atlético Guaratinguetá, Pinda, Primeira Camisa e TCN de Bragança Paulista. Os jogos acontecem nas casas dos times, com início em 27 de março e grande final no dia 23 de maio. Copa Diadora
Adora Band Vale Sub-20. Aqui nasce o futuro do futebol. Realização Band Vale. Oferecimento Fusion Proteção Veicular. Do básico ao mais completo. A proteção que combina com você. Os caminhos do motorista em destaque agora aqui no Band Cidade. É informação que vem ao vivo, direto da rádio Band Vale FM, repórter das estradas. Quem atualiza as condições das principais rodovias que cortam a nossa região é o nosso querido Vandi Venino. Fala, Vandi, boa noite. Fala, Otávio, boa noite a todos em casa. Olha, então, batendo na rodovia Presidente Dutra, trânsito congestionado do quilômetro 107 ao 112, pista expressa, sentido São Paulo. Em São José dos Campos, pela rodovia Dutra, trânsito intenso e pontos congestionados do quilômetro 138 até o 143, pela pista expressa, sentido São Paulo. Ainda próximo a esse ponto, pela pista marginal, trânsito carregado, quilômetro 145, saída para a região da Vila Tatetuba, em São José dos Campos. Isso se deve ao alto fluxo de veículos. No sentido Rio de Janeiro, trecho de pista expressa também com trânsito intenso entre os quilômetros 148 e 143, próxima saída da Dutra para a região da Vista Verde, por alto fluxo de veículos. Pela rodovia Ayrton Senna, o motorista encontra trânsito intenso no sentido interior, pontos lentos e congestionados do quilômetro 22 ao 28, também devido ao excesso de veículos. E a travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 3 embarcações, 30 minutos de espera em São Sebastião e 120 minutos, 2 horas, para quem aguarda em Ilhabela, partindo rumo ao continente. Outro detalhe é que nesse momento não estão sendo transportados veículos pesados como caminhões e ônibus devido à maré baixa. É com você, Otávio. Boa, valeu, Vandi, pelas informações. Os dados do Infociga mostram uma queda no número de mortes no trânsito da nossa região no primeiro trimestre deste ano. Ao todo, foram 80 óbitos, uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 104 mortes. Em São José dos Campos, a queda foi mais discreta. A cidade registrou 18 óbitos em 2026, contra 20 no primeiro trimestre de 2025, o que representa uma redução de 10%. Já em Taubaté, o cenário é diferente. O município teve um aumento no número de mortes no trânsito. Foram 15 óbitos nos 3 primeiros meses de 2026 contra 11 no mesmo período do ano anterior, o que representa uma alta de 36%. Esses são dados do Infociga, que é o painel do acidente com mortes no trânsito divulgado pelo governo do estado. Manda sua mensagem para cá, o seu recado chega para mim pelo 997168021. Sempre especial contar com a sua audiência, com o seu carinho, nos 4 cantos do nosso Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Tânia Manfra, em Taubaté. Boa noite, Otávio. Senti sua falta hoje na interação com Falando Nisso. Abraços. O Eugênio voltou de férias, eu agora estou na minha jornada numa boa, Tânia. Tô à noite aqui. Que bom que você também está por aqui comigo, viu? Beijo grande. Era bom demais essa resenha, né? Beijo pro Lucas e pra Ana também que estão acompanhando a gente. Naum Jacareí, boa noite, Otávio. Eu e Helena estamos todos os dias ligados no Band Cidade. Abração. Valeu, Naum, pela companhia. Mas Jacareí ligado com a gente. Kelly em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Boa noite, Otávio. Eu, minha filha Tauane e meu esposo Tiago estamos ligados no BC. Parabéns pelo programa. Não perco nenhum dia. Abraço. Valeu demais. Kelly ligada com a gente lá em Caraguá, no Litoral Norte. Intervalo no Band Cidade, eu volto em instantes, são 7 horas e 13 minutos, até já. Prepare-se para muita emoção na areia. De 18 a 21 de abril, a Praia de Maresias vira palco de um grande espetáculo esportivo com o Pan-Americano de Futebol. Atletas de vários países das Américas chegam à Praia de Maresias em São Sebastião para disputas cheias de habilidade e energia. Pan-Americano de Futebol, de 18 a 21 de abril. Venha viver essa energia de perto. Realização Agência MAC. Mídia Partner, Grupo Band Vale. Movimentar o corpo sem dor muda tudo. Condricart é para quem precisa de mais mobilidade, para quem entende que se movimentar é saúde e saúde é liberdade. Condricart reduz as inflamações e as dores nas articulações e ajuda a prevenir o desgaste da cartilagem, que causa desconforto e dificulta o movimento. Viva melhor com Condricart. Condricart, menos dor, mais qualidade de vida.
Chegou a sua hora de subir de nível. O novo Renegade 2027 já chegou. Design renovado, sistema híbrido leve e 176 cavalos. Mais eficiente, mais tecnológico, mais Jeep. E tem oportunidade esperando por você. Jeep Compass Sport 2026 por R$ 149.990. Motor 1.3 turbo, câmbio automático e presença marcante. Agende seu test drive na Jeep Sinal Taubaté. Seu próximo Jeep começa aqui. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. Band Cidade está de volta. Você já pensou em colocar uma moto 0 km aí na sua garagem? Então se liga na super promoção Chave Premiada, uma parceria da sua TV Band Vale com a Universo Honda. O prêmio é sensacional. Uma Honda Elite 125, já com documento e placa pagos. Para participar, acesse o perfil oficial da Band Vale no Instagram, que está aparecendo agora aí na sua tela. Todas as sextas-feiras acontecem os sorteios da primeira fase. Os 5 classificados vão para a grande final na concessionária Honda Dream, em São José dos Campos. O sortudo, minha gente, que pegar a chave premiada e ligar a moto, leva na hora. É só participar então dessa super promoção Honda e Band Vale. Pensar em energia limpa é essencial para um futuro melhor. Em Jacareí foi inaugurada hoje uma fábrica de hidrogênio verde, que é apontado como uma das principais apostas para reduzir a emissão de gases poluentes. O mundo vive uma corrida para reduzir as emissões de carbono. É a chamada transição energética. E o Vale do Paraíba começa a ganhar destaque nesse cenário. Em Jacareí, esta empresa inaugurou a primeira planta de hidrogênio verde do Sudeste, a maior em operação no Hemisfério Sul. A unidade tem capacidade para produzir até 800 toneladas por ano de hidrogênio limpo, abastecendo indústrias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Qualquer iniciativa que preze o benefício ambiental, ela é saudável, mas o hidrogênio e as fontes de combustível estão mais direcionadas a isso pela quantidade de emissão, a potencialidade de poluir ou de despoluir. O hidrogênio verde é apontado como uma das principais apostas para reduzir a emissão de gases poluentes, especialmente em setores industriais que ainda dependem de combustíveis fósseis. E são nessas máquinas aqui da nova planta de hidrogênio verde em Jacareí que a magia acontece. As moléculas da água são separadas entre oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é devolvido para o ar e o hidrogênio passa por uma série de processos químicos até se tornar este combustível industrial. A geração do hidrogênio verde, ela passa a utilizar, em vez do gás natural, usar o craqueamento da água. Quando a gente separa o hidrogênio do oxigênio, a gente vai usar o hidrogênio, e o oxigênio é o subproduto que vai para a atmosfera, causando contaminação nenhuma, porque é o oxigênio que respiramos. Então, nesse aspecto, ele é totalmente sustentável ambientalmente. Depois de todo esse processo, o hidrogênio verde está pronto para ser transportado. O combustível segue por via terrestre, em carretas que circulam pelas rodovias da região. Daqui partem cerca de 7 carretas como essa por dia, todas carregadas com hidrogênio verde. Para a gente ter uma ideia da capacidade produtiva, uma indústria usa em média uma carreta como essa a cada 4 dias de trabalho. A maior parte do hidrogênio produzido segue para indústrias dos setores metalúrgico, químico e siderúrgico. E a escolha do Vale do Paraíba não foi por acaso. O Vale do Paraíba, para nós, ele é estratégico, não só pelo entorno industrial, que nos possibilita ter vários clientes, pela geração, a potencial geração de engenheiros e de pessoas que possam vir trabalhar aqui com a gente, mas também pela localização, que ela fica central.
Você está rezando por aí? Como é que está a sua fé nesse momento? Porque o São José já marcou um gol, viu? Placar 1-0 para o São José contra o Sertãozinho. Ainda precisa fazer mais 4 gols e o Sertãozinho não pode golear não, hein? Muito bem, o resultado a gente traz amanhã para você. Minha gente, esse foi o Band Cidade de hoje. Amanhã eu estou de volta com mais informações da região. Boa noite para você.